Mas para fechar esse bloco aqui, então, eu queria questionar aí as experiências internacionais. Você falou um pouco, né, sobre as experiências internacionais de descriminalização, legalização, né? Também é um debate sobre esses termos, né? Também é muito grande, assim, é descriminalizar, é legalizar, regulamentar. Mas queria saber o status, né, sobre essa discussão do fim da guerra às drogas a nível internacional, né? Eu sei que muitos países já legalizaram, o mais clássico de todos é a Holanda, né? Tipo, parece bem senso comum, assim, né? Mas você citou o Uruguai. Nos Estados Unidos, alguns estados, né, já legalizaram para uso recreativo até, né? E mais recentemente a Alemanha entrou nesse debate aí, né? Porque estão estudando legalizar e tudo mais, né? Mas ao mesmo O tempo, cara, alguns países resistem e outros até recuam, né? Nessa questão, assim, da política de fim de guerras, drogas e legalização. Queria entender isso só. então, a experiência internacional é bem vasta, né? Muitos países experimentaram nos últimos 30 até 40 anos, né? Alguma flexibilização em relação à lei de drogas. Alguns em descriminalização, outros em legalização, são dois termos diferentes, né? Descriminalização é quando você diz que não é mais um crime, mas ainda pode ser penalizado, né, haver alguma consequência legal. O maior exemplo é Portugal, onde todas as drogas são descriminalizadas. Usar droga, portar drogas não é crime. Se você é pego pela polícia com drogas, você é enviado a uma CDT, Comissão de Dissuasão da Toxicomania. Ainda parte de um pressuposto de que as pessoas não devem usar drogas, tá ligado? Mas, no geral, é uma experiência bastante bem sucedida, porque é uma experiência bastante holística, exceto pela parte da legalização. Mas funciona o seguinte, a CDT ela é formada por um psicólogo, né, alguém da psicologia, alguém da assistência social e alguém do direito. As pessoas vão te fazer uma entrevista e vão decidir se o seu caso é vício, uso ou tráfico. Tráfico encaminha para a justiça legal, né, para a justiça penal, perdão. Vício, eles dão duas opções à pessoa, reabilitação paga pelo Estado ou prestação de serviços comunitários. E no caso de uso, existem diversas punições que podem ser aplicadas, todas de ordem civis. A maior parte é multa, calculada com base no salário da pessoa até um limite máximo. A última vez que eu olhei, acho que era 130 euros. As mais baixas era algo tipo 5% do salário mínimo da época. E existe outra, como por exemplo, assim, digamos, um adolescente, um jovem, não adolescente, um jovem de 19, sem ingresso na universidade, é pego com bala. Aí vão fazer entrevista, mas você gosta? Ah, não, é que então, meus amigos lá da faculdade gostam de tomar bala quando a gente vai em festa, não sei o quê, né? Tipo, beleza, você não pode ver essas pessoas, tá ligado? Você não pode manter contato com essas pessoas, tá ligado? Ou, por exemplo, eu não vou em tal balada, beleza, você não pode ir em tal balada, nós vamos avisar a balada que você não pode entrar lá. Tipo uma ordem de restrição, assim. Porque em alguns casos vão dizer não é multa, tá ligado? Não é alguém que, tipo, usa e, beleza, decidiu arcar com a consequência da multa, tá ligado? É alguém que pode ser convencido a parar, que tá usando por pressão, ou que tá usando por sei lá o quê, tá ligado? E com isso eles determinam. Ou, por exemplo, na Espanha, em alguns lugares da Espanha, não sei o certo, você tem clubes de uso, você tem no Uruguai também, são clubes registrados legalmente, pagam clubes, um número máximo de membros, um determinado número máximo de funcionários, onde cada membro tem uma quota determinada por lei e o clube pode produzir até, sabe, a quota vezes o número de membros ativos por mês, e daí os membros podem retirar a maconha lá. No Uruguai, você tem isso, você pode se registrar para compra na farmácia, clube de uso ou uso pessoal, né, cultivo pessoal. Então, a taxa que seria de uso pessoal, que se não me engano são 6 plantas, 6 plantas florescendo e 6 plantas vegetativas, você doa para o seu clube e você pode ir para o clube fumar e fumar no clube, que remete também à casa de uso assistido. No Canadá, você tem uma legalização bem aos modos, digamos, capitalistas, como nos Estados Unidos também, né? Com propaganda, com coisa, não sei o quê. Eu tenho um amigo que mora no Canadá e ele disse que ele pede maconha pelo equivalente deles do iFood. Caralho. Basicamente, ainda não existe uma experiência perfeita, mas as experiências são bem sucedidas. Tanto a descriminalização quanto a legalização tendem a diminuir índices de violência, né, o tráfico,
outros crimes, né? Porque o tráfico também alimenta outros crimes, e se alimenta de outros crimes. O que a gente nota, no entanto, é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a proibição sempre teve um caráter muito racista e prejudicou principalmente comunidades negras, quem está ganhando dinheiro com a indústria são majoritariamente pessoas brancas, até porque existe uma indústria da maconha, principalmente da maconha recreativa. Os custos de entrada são relativamente altos. São pessoas a quem as licenças para vender maconha são concedidas, né, nos dispensários. É aquilo, né? O burguês ganha dinheiro proibindo, né? E ganha dinheiro legalizando, né? Mas, assim, por exemplo, no Colorado, que foi o primeiro estado a legalizar recreativamente, lá aconteceu bem forte essa disparidade racial, né, nos empreendedores da maconha, ao mesmo tempo em que a violência policial diminuiu bastante, tá ligado? As relações entre né, reportagem entre a polícia e as minorias sociais melhorou, mesmo tendo esse caráter classista, a gente vê que tem sim impactos positivos nas comunidades marginalizadas, Uhum. né, a legalização das drogas. Porque a criminalização também tem impactos jatos negativos, né? E aproveitar aí também, então, para falar dessa questão, já que falamos da experiência internacional, né? Falar de como isso pode ser trazido para o Brasil, mas principalmente qual que é o status desse debate aqui hoje, né? Você falou bastante aí sobre o que está sendo debatido no STF, como que a sociedade civil enxerga isso também, né? Ter o Senado aí tentando retroceder de maneira enorme, sem precedentes, né? Mas ao mesmo tempo no Brasil, esse debate ele é manchado pela presença das comunidades terapêuticas, né? É inegável isso no Brasil, né? Que tipo também se alimenta dessa questão, né? Para vender certas curas, né? Que de fato não são curas. Tava lembrando agora, por exemplo, passou esses tempos no jornal do cara que foi morto a sangue frio dentro de um lugar desse, né? Tem um caráter religioso muito grande, né? Geralmente são ligados a igrejas, né? Enfim, tem esse caráter religioso também que envenena esse poço do debate, né? De alguma maneira, né? Para a maioria das pessoas, enfim, saiu da Folha esses tempos, né, que 72% são contra a legalização do uso recreativo e 76% a favor da legalização do uso medicinal. É uma disparidade bem grande, né, o inverso, basicamente, né, até principalmente por conta do margem de erro. Né. Então a gente vê que o debate medicinal avançou muito e em muitos lugares a legalização da maconha medicinal foi uma porta de entrada, né, para eventualmente legalizar ou flexibilizar a maconha recreativa. Como ela poderia ser trazida para o Brasil? Bom, pensando de uma maneira utópica, uma venda e uma produção controladas pelo Estado, impedir que a maconha vire uma cerveja. O homem mais rico do Brasil é o Jorge Paulo Lema, terceiro Marcelo Mateles, depois Carlos Alberto Sucupira, né? São vendedores de droga, vou olhar pelo sentido literal, enfim. Então, por exemplo, de maneira ideal, utópica, só, digamos, a agricultura pequena escala, média escala, né? Uma agricultura familiar, hoje em dia existe um debate acerca desse termo, cooperativas, tal, se produzirem uma coisa, a gente sabe que uma solução realista no Brasil tem que passar pelo agronegócio. E Infelizmente, né? o agronegócio faz parte do Brasil, a maconha é a colheita mais lucrativa do mundo. Eu acho que se o agronegócio existe, tá ligado? Eles vão produzir, vão vender para uso industrial, né? No quesito da cultura, primeiro, manter as lutas, a marcha, a coisa, né? Porque a marcha é o que nos dá visibilidade, tanto na mídia mainstream, quanto, por exemplo, você entrar em contato com a marcha da maconha coletiva, né? A gente vê um representante de comunicação, sou eu. Também a questão da medicinal certamente está surtindo efeito, então, eventualmente, algumas pessoas vão pensar também, mas qual que é a diferença? Por que uma faz bem e a outra faz mal? E descobrir que não existe diferença, que na verdade uma não faz mal, é a mesma coisa. E a partir da luta, por exemplo, digamos assim, descriminaliza o ISTF e as pessoas passam a usar, passam a plantar em casa, passam mais a sair do armário, né? Tirar a fumaça do armário. Né? Tanto que quando há uma flexibilização, você sempre nota um aumento nas pesquisas de uso, porque as pessoas se sentem mais confortáveis em admitir que usam. Você diminui a chamada subnotificação, né, como se fala em estatística. Enfim, a venda teria que ser limitada. Idealmente, como no Uruguai, um privilégio do Estado, mas difícil. E diferente do Uruguai, sem você escolher entre
talvez uso pessoal, clubes ou compra, né? Eu vi uma fala muito boa do delegado Orlando Zacconi, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, vice-presidente da LIP Brasil, né, Agência da Lei contra a Proibição, contra o proibicionismo, né? E que ele diz que ninguém é obrigado a plantar a própria cebola. E às vezes a galera não tem dinheiro, não quer que custe de entrar, manter um clube de cultivo. Então, você tem que ter a possibilidade de comprar a maconha, né? Dizer que algumas pessoas falam, plantar. Cara, nem todo mundo quer plantar, nem todo mundo tem condição de plantar, nem todo mundo tem lugar para plantar, nem todo mundo sabe cuidar, nem todo mundo quer. Né? Ninguém é obrigado a plantar a própria cebola. Ninguém é obrigado a plantar o próprio arroz. Imagina se a gente fosse obrigado a plantar o próprio arroz. E essa é a questão. A gente quer que a maconha seja considerada, entre aspas, só mais uma planta. Lógico, ela tem potencial para abuso, mas a cana-de-açúcar também tem. O açúcar refinado, né, mais ainda. Nem fale. O álcool, né, a cachaça também vem da cana-de-açúcar. Né? Ninguém quer proibir a cana-de-açúcar. Imagina se proibir, mas o impacto econômico se proibisse a cana-de-açúcar. Nossa, faliu o Brasil. Então, lógico, ninguém tem a resposta completa. Esse é um processo coletivo, né? E para quem está nos assistindo, desconfie de quem tem a resposta ideal. Mas essas são coisas que são, né, um bagulho que é debatido há anos e existem essas soluções internacionais. Existe a coisa dos pluricultivos. Eu, particularmente, acho que ele é muito boa, a maioria dos especialistas teria gostar. Existe a questão do autocultivo, existe a questão de comprar, preferencialmente monopólio estatal. A gente sabe que muito provavelmente no Brasil não vai ser. Então, que haja algum mecanismo de reparação histórica às comunidades atingidas dentro do mercado da maconha, que é um mercado tão lucrativo, que ajude pessoas de grupos, né, desprivilegiados a abrirem negócios, a entrar, a ganharem dinheiro legalmente com isso. Uma anistia, principalmente dos crimes de uso, porque o crime de tráfico, muitas vezes, ele é amarrado com outros crimes, formação de quadrilha, não sei o quê, né? Então, mas a maior parte das coisas não, né? Eu lembro de ver uma vez uma estatística que mais de 90% dos presos por tráfico em Curitiba não tinham ligação com o crime organizado. A grande maioria não tinha arma, não tinha muito dinheiro, boa parte vendia para sustentar o próprio vício. Tem um livro do Luiz Eduardo Soares, Grande torcedor, mas Desmilitarizar é o nome do título do livro. Fala sobre a desmilitarização das polícias e fala justamente sobre essa questão de que, tipo, a maior parte da galera que entra no sistema penitenciário, carcerário, não tem histórico de violência, não tem histórico de fazer parte de grupos, né, violentos, então quadrilhas, né, facções e tal, e saem de lá, ou quando saem, né, quando cumprem a pena, ou quando fogem, ou alguma coisa, dentro dessa lógica violenta, né? Porque aí é na cadeia que se entra nessa lógica, né? Por questão de sobrevivência, por várias questões. Então, realmente, né? A guerra às drogas, que é a lei de drogas que é a que mais prende no Brasil, se eu não me engano, tipo, tem essa lógica também de levar muita gente pro crime violento, né? A galera que às vezes só entrou só com uma bucha, só porque tava no lugar errado, na hora errada, se fodeu e aí é julgado na criminalidade violenta, né? eu acho que, se não me engano, tráfico é a segunda maior causa de prisão entre homens, mas certamente a maior entre a feminina. Principalmente mulheres, sabe assim, a namorada de traficante, assim, né? Ou tentando levar droga para dentro da cadeia, ou porque a droga está na bolsa dela, né? Porque os traficantes deixam, o traficante de rua, assim, né, principalmente, deixa a droga com a mulher, porque, né, tem que ser policial feminina para revistar. São pessoas que são ligadas ao crime, mas não ligadas plenamente, né? Tipo, vou ser hipócrita também de dizer que são pessoas completamente inocentes que querem de paraquedas e, ai meu Deus, meu namorado. Não, são pessoas que começaram a namorar o cara porque era traficante e sabia o que isso implicava. Mas essa escalada da violência, né, que surge Acontece. então, e aí você falou dessa reparação pra galera que foi presa, né? Às vezes tem galera também que é presa, tipo, não é nem julgada e tá lá presa ainda, tá ligado? A maior parte da galera tá esperando o julgamento antes de julgada, né? Que fala. É, ou, tipo, foi preso por engano, tá ligado? Tem muita história de gente que foi presa por engano, tá ligado? A gente que assume o B.O. dos outros.
Então, tem gente que assume o BO dos outros, tem gente que é mandado, enfim. E isso gera muito dano, né? Tipo, tanto individual quanto coletivo, né? Pra população, assim. Então, eu acho massa. E aí, putz, guerra às drogas. E tá vindo o papo aí de privatizar presídio, né? Que tá rolando, já começou no Rio Grande do Sul aí. Tipo, esse bagulho vai dar merda gigantesco, assim, Olha, é só ver a experiência dos Estados Unidos. né? Então, de fato, é urgente, né, essa questão da descriminalização, da legalização. Concordo contigo aí, cara. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da reparação, né, para as comunidades, assim. Concordo, faz todo sentido, né, bicho? O Estado é braço armado que fode a população, nada mais justo, né? Por que você tem que destinar os impostos lucrados com o dinheiro da maconha para isso? Sabe que nem, por exemplo, no Colorado, eles levaram para educação, saúde, sabe? Essas coisas tem que levar para pegar o dinheiro disso por lei, assim, sabe? Ser investido em infraestrutura das comunidades pobres, em coisas do tipo, além de tentar inserir as pessoas membros dos grupos fragilizados da sociedade, e inserir elas no mercado legal, né? Ganharem dinheiro com aquilo que quando elas ganhavam dinheiro elas eram presas, né? E, né, tipo, e com os saudosos direitos trabalhistas, né? Porque quando você vai pro crime, você não tem, né? Aposentadoria e tal, né? FGTS, os caralho, né? Então é muito melhor que essa galera esteja inserida num sistema de seguridade social, né? E só pra fechar, então, eu vou repercutir um grito, uma fala que eu ouvi na Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, quando eu fui pra lá, que eu achei muito do caralho, e é... Cara, puta, agora eu esqueci. O latifúndio é uma vergonha, a reforma agrária é para plantar maconha e a maconha é quem vai plantar a agricultura familiar. Para mim, essa é a minha posição atualmente.